de sentimentos aqui. Um pela voltar para casa, né? Sim. Mas também o sentimento de ter conhecido os irmãos, conhecido essa igreja e poder servir, né? E contribuir nessa data tão importante para vocês, dos 39 anos, de presenciar, né? Tanto de manhã como à noite, a profissão de fé e os batismos, né? Dos irmãos que foram recebidos aí. E isso é uma coisa primorosa na igreja, gente. Eu peço a Deus e a Jesus Cristo que esse batistério não seque, sempre esteja cheio e vidas possam se render a Cristo mais e mais. Amém? Porque é isso que é igreja, gente. Igreja é isso, é ver vidas salvas, transformadas. É isso que importa. E não tem dinheiro que a gente precisa ficar guardando, não. É para ser usado mesmo na obra, para que vidas possam se render mais e mais ao Senhor. E a igreja tem que fazer de tudo, tem que ajudar o seu pastor, tem que estar com a visão ali, né, ajudando o pastor na visão que Deus colocou. Ele é o anjo da igreja, sim, para ligar, né, para mostrar a vontade de Deus. Não existe pastores perfeitos, não vai existir, né? Como diz uma frase que eu sempre digo: irmãos no céu, ó glória, irmãos na terra é outra história. Mas é assim, essa é a nossa caminhada. Deus está trabalhando conosco, Deus está lapidando a nossa vida, né? A igreja é esse lugar que Deus está trabalhando. Deus está mexendo, Deus está lapidando, e é isso que importa, e essa é a nossa missão. Então, essa é a última mensagem nossa aqui, e saio daqui com o sentimento de que Deus fez o que Ele quis, da maneira que Ele quis, nesses dias aqui, através da minha vida. Humildemente reconheço que nada sou, tudo que Deus tem me dado de ferramentas, recursos, é para que eu possa cada dia servi-lo melhor, porque é só Ele que faz tudo isso. A graça dEle, é tudo a graça dEle, não existe mais nada. Amém? Eu convido os irmãos, então, a abrir no texto de vocês, Apocalipse, né? Principalmente o versículo 5. Nós lemos aqui no roteiro, né, do culto, mas vamos ler aí até só a primeira parte desse versículo 5, 2:5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Vamos ficar todos em pé e ler, então, juntos, bem forte, né? Não sei se é a mesma versão que todos têm. Vamos lá, juntos? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Senhor, eu estou aqui pedindo a tua bênção, a tua direção nessa palavra última aqui dessa mensagem, ó Deus, nesses 2 dias junto à igreja, a PIB de Congonhas, em Congonhas, que a bênção do Senhor se faça, que nesta noite, pela bondade e graça do Senhor, o Senhor produza efeitos poderosos nos corações, trazendo a Deus para aqueles que precisam ter os seus nomes escritos no livro da vida, e para aqueles também que precisam reacender a chama do primeiro amor, Senhor. Fala conosco, pois estamos diante do Senhor, pedindo a tua intervenção única e poderosa de Jesus Cristo, teu Espírito, com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, irmãos. A visibilidade de um carro, né, é imprescindível para a gente dirigir, é ou não é? É imprescindível, você precisa ter visibilidade. Se você não tiver visibilidade, fica impossível você dirigir um carro. Você precisa de visibilidade, principalmente, né, o para-brisa, a frente do carro, mas você também precisa ter visibilidade da parte de trás, e aí você precisa de retrovisores. Obviamente, o mais importante é andar para frente, né? Por isso o para-brisa é enorme, mas na questão dos retrovisores, ainda que eles sejam menores, tanto o interno como os externos, eles são fundamentais para que a gente possa dirigir, né? Então,
Por isso, quando você entra num carro assim pela primeira vez, que é aquele carro que um amigo te empresta, ou alguém dirigiu antes de você, mexeu no banco, né, mexeu nos espelhos, tudo, você tem que sentar, ajustar o banco, ver se os pedais estão certinho ali com a sua distância da sua perna, né, ajustar o retrovisor interno para que você possa ter a visibilidade de trás e ajustar os retrovisores externos ali, as laterais, né, para quem tem aquele botãozinho fantástico, aquele motorzinho, né, ajusta rapidinho, mas se não tem, você tem que ir lá na mão mesmo, ajustando, volta, ajusta, olha, mas o retrovisor é de fato algo importantíssimo para que a gente possa trafegar com segurança. E a gente, não sei se você sabe, mas quando a gente fala de retrovisor, né, para segurança, principalmente esses retrovisores externos, laterais, você tem que ajustar de tal forma que 90% do retrovisor não esteja voltado para o carro, mas sim para fora. 10% só que o retrovisor precisa estar voltado para o carro. Então, 90% tem que pegar o máximo possível, ainda assim mesmo nós temos pontos cegos no carro e a gente precisa ajustar esses retrovisores, né? Então, veja bem, quando eu falo de retrovisor aqui, gente, eu estou falando que no nosso caminhar espiritual, né, no nosso caminhar com Deus, nós precisamos entender isso, olhar para trás. Eu sei que a maioria das vezes, quando a gente fala assim, ô fulano, você olha para trás demais, né? Você fica só no passado, só no saudosismo, tal. A gente está falando de forma, uma advertência, né? Olhar para trás nesse caso, a pessoa fica naquele saudosismo, aquela melancolia do passado, só fica no passado, né? O passado que define a vida dele, então isso é ruim. Olhar para trás dessa forma é ruim. Ficar no passado dessa forma pode criar obstáculos para a gente seguir em frente. Mas olhar para trás, segundo esse texto, essa carta à igreja de Éfeso, já vem com outro sentido. Olhar para trás aqui na carta que Jesus escreveu, essa palavra para a igreja de Éfeso, olhar para trás era necessário. A palavra de Deus nos mostra, irmãos, que olhar para trás é algo que nós precisamos também aprender. Olhar para trás como lembrança pode ser algo muito precioso para a nossa vida. Mas olhar para trás também no sentido pecaminoso pode ser também algo desastroso na nossa vida. Então depende do tipo de olhar que nós vamos ter. Eu poderia falar de esses 3 tipos de olhares que a Bíblia fala, mas para mim ganhar tempo com os irmãos, eu quero falar de Apocalipse, desse texto dos irmãos. Nós que estudamos desde sábado, eu fiz aqui, né, uma tentativa, porque é muito conteúdo para se passar em pouco tempo, mas eu acho que eu consegui mostrar para vocês o que aconteceu no caminhar da história da igreja de Éfeso. Ontem à noite nós falamos que essa igreja era vibrante, uma igreja pujante, uma igreja impactante, uma igreja que nasceu com uma força, com um poder de testemunho muito grande. Mas hoje de manhã, nós vimos o que foi acontecendo no decorrer do tempo dessa igreja. E esse momento aqui de Apocalipse, a igreja estava com 40 anos de idade, quase a idade de vocês. 40 anos de idade. E Jesus está falando para ela que ela tinha que olhar para trás, para rever aonde que ela caiu, de que altura ela caiu. O texto está falando isso, ela caiu de uma altura. E Jesus está falando, olha para trás, reveja onde que vocês caíram, de que altura vocês caíram, e arrependa-te. E esse arrependimento vai trazer realmente grandes coisas na vida de vocês. Mas se vocês não se arrependerem, Jesus disse que iria remover o candeeiro, ou seja, remover a igreja. Gente, aquela igreja, segundo o texto aqui, era uma igreja laborosa.
de trabalho árduo. O texto fala aqui, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmurecer. Então essa igreja tinha trabalho árduo, perseverança, intolerância aos homens maus, pôs à prova os falsos apóstolos. Eles odiavam as obras dos nicolaítas. Nicolaítas, gente, eram agentes propagadores da imoralidade e da idolatria entre os primeiros cristãos. E esse movimento nicolaíta, estava sendo influenciando as igrejas, e Jesus diz para a igreja de Éfeso que eles odiavam, como ele também odiava os nicolaítas. Então eles também estavam descondizentes com a imoralidade. E isso era uma coisa boa que Jesus viu. Mas Jesus aponta: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Jesus estava falando para aquela igreja: olha para trás, olha como que vocês começaram, olha como que vocês nasceram, olha como que tudo começou na vida de vocês, olha como que vocês eram fortes, punjantes, impactantes, cheio de vigor, cheio de fé, uma igreja que mexia com a comunidade, uma igreja que tinha assim um amparo, uma assistência com as pessoas muito forte, líderes exemplares, líderes forjados por Deus. Olha para trás, olha o que vocês eram, e olha o que vocês se tornaram no caminhar da história de vocês. Gente, as virtudes dessa igreja que Jesus apontou são espetacular. Trabalho perseverante, disciplina dos maus, pôs à prova os falsos apóstolos, perseverança na tribulação, ódio aos dominadores, no caso os nicolaítas. Mas todas essas virtudes, se não tiver amor, de nada adianta. Eu vou citar só uns exemplos aqui rapidamente, tá bom? Trabalho perseverante é uma virtude, mas esse trabalho feito sem amor, o que ele vira? Ativismo. Ativismo. Um outro exemplo é perseverança na tribulação. É uma virtude. Mas uma perseverança na tribulação sem amor, o que ele vira? Ele vira orgulho. Ele vira força orgulhosa da carne. É como se você falasse assim: tá vendo? Eu enfrento qualquer coisa. É orgulho. Gente, olhar para trás, que Jesus está falando aqui, é olhar para trás para comparar o que éramos com o que nos tornamos. Aquela igreja, ela deixou as alturas iniciais da devoção e desceu as planícies da mediocridade, da excelência para a média. Seus corações perderam o calor, perderam a paixão, ficaram frios. A luta pela ortodoxia, ou seja, aquela igreja doutrinária, firme, a luta por isso, esse intenso trabalho,
através das perseguições que as igrejas estavam passando naquela época, levou Éfeso a ficar árida, fria, estática, só cumprindo a rotina, só fazendo o que devia fazer. Gente, e não tem coisa pior, vou citar isso paralelamente ao casamento. O casamento precisa, de tempo em tempo, ser renovado. O casamento precisa, cada dia, trazer aquela admiração de volta. No casamento, de tempo em tempo, esse casal tem que fazer aquele balanço das coisas, refletir, né? Melhorar, colocar as coisas no seu lugar. Não deixar que a rotina vai se tornando um preceito de distanciamento entre o casal. E quando eu trago essa visão para a igreja, gente, nós podemos perceber claramente, a igreja é a noiva do Senhor. E a igreja, quando ela vai se perdendo, perde o foco, perde aquela missão, aquele propósito, ela cai na sua rotina, na sua estrutura, no seu funcionamento. As pessoas começam a fazer as coisas simplesmente porque tem que fazer. Mas a palavra de Deus está dizendo para nós, através de Éfeso, que a gente não pode cair nisso, perdendo a admiração de Jesus, o afeto por Jesus. Senão a gente começa a cantar sem afeto. A gente começa a transmitir ou fazer qualquer serviço da igreja sem afeto. A gente vem para a igreja porque é a rotina de ir para a igreja. A gente faz as coisas porque tem que fazer. E a gente vai se distanciando da afeição a Cristo, de que é Ele que é o dono, de que Ele é o Senhor, de que tudo é para a glória dEle. E que a gente vem para a igreja com a vontade de vir por causa de Jesus. A gente ama ouvir a palavra por causa de Jesus. A gente canta com vibração e com vontade por causa de Jesus. Porque eu amo Jesus. E é isso que Éfeso foi, de tantas lutas, como vocês viram, tantos nuances que a igreja foi passando, ela chegou a esse extremo de ficar mecânica. E é Jesus, irmãos, Ele foi no cerne do coração dessa igreja, e vai no cerne do meu coração e do seu coração, porque nada fica oculto aos olhos dEle. Quando a gente fala de primeiro amor, gente, a gente tem que voltar lá no Velho Testamento. Abram, por favor, Jeremias 2:2, por favor. Isso que eu estou falando é com base bíblica. Jeremias 2:2 diz assim: lembro-me de ti. Jeremias 2:2, lembro-me de ti, da tua afeição, quando era jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Jeremias está falando de Israel. Israel é considerada no Velho Testamento a noiva do Senhor também. E Jeremias está trazendo essa palavra profética para Israel, foi se perdendo no processo dela também. E é daqui que Jesus está falando para a igreja de Éfeso também. Vocês foram perdendo a afeição. Vocês foram perdendo o foco.
foi constituindo uma igreja em cima de um trabalho só porque tem que fazer. E aí, gente, o noivo procura a sua noiva. Como Deus usou o profeta Oséias. O profeta Oséias é o maior exemplo, né? Quem já leu o profeta Oséias fala disso, do retrato de Cristo nessa relação de Israel como esposa do Senhor. E como esposa, Israel adulterou, prostituiu, se perdeu. Mas o profeta Oséias foi usado por Deus para falar assim, Deus falando para a igreja, na época Israel, eis que eu a atrairei e levarei para o deserto, lhe falarei o coração, desposar-te-ei comigo para sempre. Deus está falando, eu vou trazer vocês de volta. E é isso que Jesus está falando para a igreja de Éfeso e falando para nós hoje, eu quero vocês de volta. Gente, o amante divino aqui, que é Deus, né? Ele se entristece com a igreja quando ela perde esse amor. Jesus não quer uma igreja que fica em si mesmada. Se existe essa palavra, tudo bem, se não existe, acabei de inventar. Em si mesmada, em si mesma. Ele quer você, Ele quer a mim, Ele quer a igreja dele, vivendo uma intimidade profunda, verdadeira, honesta, sincera. Porque os seus pecados, os meus pecados, os nossos pecados, gentes, ninguém esconde dele. Ele sabe quem é você, ele sabe quem sou eu, ele sabe quem é a sua igreja. Foi isso que ele falou para Éfeso, eu conheço vocês, eu conheço a obra de vocês. Então, se Deus nos conhece, irmãos, se Jesus nos conhece profundamente quem somos, por que vamos fingir? Estamos nos enganando, porque Ele, ninguém engana. Então nós precisamos desse ardor de volta. Olhar para trás, irmãos, ao longo do caminho em que Deus nos conduziu, é o mínimo que a gratidão pode fazer. Olhar para trás, para as alturas espirituais, pela graça de Deus, nós já ocupamos, é dar aqui o primeiro passo na estrada do arrependimento. Arrependimento, irmãos, é a palavra do Evangelho. O Evangelho nasceu com a pregação de João Batista no deserto. Qual que era a pregação dele? Arrependei-vos. E Jesus continuou com essa mesma palavra, arrependei-vos. Arrependimento, irmãos, é a chave para trazer de volta o primeiro amor. Para a gente vir para a igreja com vontade, para a gente cantar com vontade, para a gente fazer a obra de Deus no ministério infantil, com os adolescentes, com os jovens, com os embaixadores, com as mensageiras, seja qual organização for, todo o trabalho da igreja movida por amor. A quem? A Jesus. Lembrar aqui, irmãos, é a melhor palavra para esse sentido de olhar para trás. É comparar o que éramos com o que nos tornamos. 40 anos, irmãos, é tempo suficiente para nascer uma nova geração. Por isso que o povo de Israel ficou quanto tempo no deserto? 40 anos. Em 40 anos, essa nova geração precisava aprender com os idosos,
com aqueles que vivenciaram a experiência lá em Atos 19 e aprender como que a igreja era e como que a igreja precisa ser. Igreja tem que valorizar, sim, os idosos. Os idosos carregam a história da família, carregam a história da igreja, mas os idosos têm que dar espaço para os mais novos, para a nova geração, sim, porque a igreja precisa ser renovada. Não é nem desprezar um e nem desprezar outro, ambos são importantes para a igreja. Aquilo que eu contei ontem do meu nome, da minha história, que eu levantei esse genograma todo da minha vida, irmãos, eu tive que ir atrás dos meus tios, de pessoas muito idosas, que graças a Deus que eu ainda fui em tempo que eles estavam vivos, para eu poder ouvir a minha história. E louvo a Deus quando eu vi como que minha história foi. Porque quando você conhece a sua história, você produz uma coisa muito importante: resiliência. Porque quando a gente ouve a nossa história, a gente vai ver que a nossa história não foi um mar de rosas, que os nossos avós, que os nossos bisavós, nossos tataravós, como é que eles chegaram, como é que criou a família, como é que foi a luta, como é que foi a história, como é que as coisas se desenvolveram. E ouvir isso produz na nova geração a valorizar o que se tem. Primeira Igreja Batista em Congonhas. Ouça o que eu digo, não eu, mas a palavra. Onde vocês se perderam? De onde vocês caíram? De que altura foi? Olhem para trás, se arrependam. Porque, como disse aqui em Éfeso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Jesus está aqui, pelo seu Espírito, porque Ele não nos deixou órfãos, deixou o Consolador. Nós temos a palavra dEle, e se nós ouvi-lo, vamos estar sendo guiado, sustentado, amparado por Ele. Pense, por que vocês escolheram esse tema? Porque algo vocês querem: renovação, fortalecimento, cheio de vida, para uma igreja que só vem daquele que tem cheio de vida, aquele que falou que eu tenho vida e vida em abundância. Jesus Cristo. Feche seus olhos. Feche seus olhos agora. Começa a pensar sobre você. O tema é de volta ao primeiro amor. Como começou a sua vida cristã? Como que foi lá atrás? Pensa. Ah, pastor, mas só tem 3 meses, só tem 1 mês, só tem 1 ano, só tem... Não importa quanto tempo. Faça uma avaliação da sua história agora com Jesus. Como é que está esse amor a Jesus, essa afeição para com Jesus? E peça a Ele para renovar seu coração. Eu quero fazer 2 apelos nesse momento para terminar. E depois eu quero dar uma palavra especial. Eu vou até pedir para pôr no telão, mas só para fechar.
meu raciocínio de todos esses 3 dias, dos 2 dias, tá bom? Mas eu quero fazer 2 apelos agora. E eu quero convidar aqui o Ministério de Louvor, que cantou essa última música. Quero que os irmãos venham aqui, por favor. E em vez da gente falar acenda a chama, eu queria que a gente mudasse um pouquinho na letra assim, reacenda a chama. Reacenda a chama, tá bom? E eu quero fazer 2 apelos. O primeiro apelo, Jesus também está te chamando, você. Assim como ele falou para Éfeso olhar para trás e se arrepender, Jesus está chamando você para você olhar daqui para frente e se arrepender dos seus pecados e entregar a vida a Ele nesta noite. E dizer publicamente, como um dia eu fiz e todos aqui fizeram, uma vez levantou as mãos e entregou a vida a Jesus. E nesse dia, segundo a palavra, o nosso nome é inscrito no livro da vida. E eu quero te perguntar agora, pela palavra, pela ação do Espírito Santo do Senhor que está falando ao seu coração nesse instante, entregue a sua vida a Jesus. E eu quero orar com você nesse momento. Alguém aqui nesta noite quer colocar isso, pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero andar com Jesus, eu quero ser do Senhor Jesus. Tem alguém aqui nesta noite? Ah, pastor, eu estou com vergonha. Coloca a sua vida diante do Senhor agora. Não olha para ninguém, olha para Jesus. Ele te chama, Ele te convida, Ele faz esse convite a você, para você vir. Vinde a mim, todos estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Alguém quer entregar esse fardo pesado e encontrar a leveza de Jesus, a suavidade de Jesus? Levante uma das suas mãos, eu quero orar com você. Amém. Há mais alguém? Levante sua mão. Amém. Há mais alguém? Quer entregar a sua vida a Jesus? Confirmar? Amém. Muito bem. Você que também está longe do Senhor e quer reconciliar com o Senhor, quer fazer aquela volta, né? Senhor, reacenda essa chama, faz brilhar, limpe e faz brilhar. Há mais alguém? Levante uma das suas mãos. Não fique com vergonha, porque isso é alegria no céu. É a presença da força, da graça de Jesus na sua vida. É uma história nova que Jesus quer fazer na sua vida. Amém? Quem mais quer fazer essa entrega ao Senhor? Você que levantou a sua mão até o momento, que já levantou, fique em pé no seu lugar. Não fique com vergonha também, fique em pé. Você que levantou a mão, isso, fique em pé. Faça prevalecer o que você colocou diante do Senhor. Eu quero fazer um outro apelo. Pastor, eu estou na igreja, nunca saí da igreja, eu sou de Jesus, mas eu tenho me sentido às vezes frio. Eu sinto que eu não tenho mais aquele mesmo ardor. Eu estou relapso em algumas coisas na minha vida. Aí você fala assim: ah, não vou fazer isso aqui. Irmãos, esse é o lugar que Deus trabalha na nossa vida. E Deus está trabalhando em mim e em você todo o tempo. Se que você quer orar comigo, renovar seu coração, fazer como nós vamos cantar nessa música, reacender a chama, você também vai ficar em pé enquanto cantamos e vai pedir essa palavra, essa oração no seu coração. Amém? Vamos cantar? Senhor,
Pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Reacende, Senhor. Reacende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. cante, reacende a chama. Reacende a chama, ó Pai, que